Fala galera, continuando então o nosso estudo das trocas de calor, da calorimetria, hoje a gente vai ver então os problemas de troca de calor, ok? Então eu coloquei aqui duas situações, que são situações que ocorrem no cotidiano de todos vocês. A primeira delas é quando você quer obter água morna misturando uma determinada quantidade de água quente com uma determinada quantidade de água fria. Então, se você misturar 1 litro de água quente com 5 litros de água fria, você terá 6 litros de água morna. A segunda situação é, por exemplo, quando você quer tomar um café com leite. Lembre-se que você, para obter o café com leite, você vai misturar café quente com uma determinada quantidade de leite frio. E aí você vai obter café com leite morno. Então, esses são exemplos clássicos de troca de calor que estão aí dentro da sua casa, dentro do seu cotidiano. Só que a gente precisa quantificar essa situação. A gente precisa criar uma equação matemática que nos permita, por exemplo, calcular a temperatura final da mistura, ok? Então, acompanhe o raciocínio. Eu coloquei aqui para você dois corpos A e B dentro de uma caixa que eu chamei de calorímetro. O calorímetro, galera, é um aparato que você tem dentro da sua casa. Você só não sabia disso. Por exemplo, a sua garrafa térmica é um tipo de calorímetro. Aquele isopor que você leva para a praia também é um tipo de calorímetro. O que o calorímetro faz? Qual é a função dele? O calorímetro é qualquer aparato que tem a intenção de evitar a troca de calor entre o que está dentro dele e o meio externo. Então, repara que eu coloquei aqui dois corpos A e B dentro de um calorímetro. Portanto, eles só vão trocar calor entre si, ok? Bom, a temperatura do corpo A é 70 graus, a temperatura do corpo B é 30 graus. Então, como nós já sabemos da aula anterior, haverá um fluxo de energia térmica, que a gente chama de calor, do corpo de maior para o de menor temperatura, tá certo? Mas vamos imaginar o seguinte: a gente sabe que o calor está passando do corpo A para o corpo B, mas vamos dar números a essa situação. Imagine que o corpo A ele está perdendo 100 calorias para o corpo B. A quantidade de calor de A será QA igual a menos 100 calorias. O sinal de menos, galera, vai indicar uma perda de calor. Então, se o A está perdendo calor, e a gente combinou que ele está perdendo 100 calorias, QA igual a menos 100. A quantidade de calor de B será QB igual a mais 100 calorias. Esse sinal de mais aqui, ele está indicando um ganho de calor. Então, se o A está perdendo 100, QA igual a menos 100. Se o QB está ganhando 100, QB vai ser igual a mais 100. Se nós somarmos essas quantidades de calor de A e de B, nós teremos a seguinte situação. QA mais QB é igual a menos 100 mais 100, que é igual a zero. Isso aconteceu, gente, porque quando dois corpos eles trocam calor apenas entre si, a quantidade de calor que um perde, ela é numericamente igual à quantidade de calor que o outro corpo ganha, diferindo apenas no sinal. É esse raciocínio, galera, que a gente vai aplicar para resolver os problemas de troca de calor. Então, se você tiver dois corpos trocando calor entre si, você vai escrever QA mais QB igual a zero. Se você tiver três corpos trocando calor, será QA mais QB mais QC igual a zero, e assim sucessivamente. Então, vamos ver agora um exemplo de como é que isso acontece na prática. Exemplo número 1. Um broche de prata de massa 20 gramas a 160 graus Celsius é colocado em 28 gramas de água, inicialmente a 30 graus Celsius. Qual a temperatura final de equilíbrio térmico, admitindo trocas de calor apenas entre a prata e a água? São dados o calor específico da prata, que é 0,056, e o calor específico da água, que é 1 caloria. Eu já deixei algumas coisas adiantadas para a gente ganhar tempo. Então, aqui do lado esquerdo, eu coloquei os dados do problema. Isso vai te ajudar muito. É importante que você colha os dados. Massa da prata, temperatura inicial da prata. Massa da água, temperatura inicial da água. E os calores específicos dos dois. Lembrando que a gente está tratando de problemas de calor específico, porque
porque a temperatura do corpo está mudando, dos corpos. A equação de calor sensível é essa daqui, ó, Q é igual a mc delta θ. Lembrando que o delta θ é a variação de temperatura e é calculado dessa maneira aqui. Delta θ é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, vamos lá, vamos à solução. Como eu tenho dois corpos trocando calor, que é a água e a prata, eu vou colocar QA, quantidade de calor da água, mais QP, quantidade de calor da prata, é igual a zero, ok? Sabemos que a quantidade de calor é mc delta θ. Então, no lugar de QA, eu coloquei MA/CA delta θA, mais, no lugar de QP, eu coloquei MP/CP delta θP igual a zero, ok? Repara que no lugar do delta θ, eu vou fazer uma substituição. Eu vou colocar θ final menos θ inicial. Então, vamos lá. MA/CA, no lugar de delta θA, eu coloquei θ final menos θ inicial A, mais MP/CP, no lugar de delta θP, eu coloquei θ final menos θ inicial P. Tudo isso igual a zero, ok? Agora eu vou colocar os valores. Então, a massa da água está aqui, é 28 gramas. O calor específico da água é 1. A temperatura final é o que eu quero saber. E a temperatura inicial da água está aqui, ó, é 30 graus. Fecha. Mais a massa da prata é 20 gramas. O calor específico da prata é 0,056. Tudo isso vezes a temperatura final menos a temperatura inicial da prata, que é 160 graus. Está aqui. 160 graus. Tudo isso igual a zero. Agora eu vou começar a fazer as contas com muita calma. Vamos lá. 28 vezes 1 vai dar 28. Vezes, repito o restante, θ menos 30, mais 20 vezes 0,56 vai dar 1,12. Vezes, repito o restante, θ menos 160. Ok? Agora eu vou aplicar a distributiva. 28 vezes θ, 28 vezes menos 30, 1,12 vezes θ, 1,12 vezes menos 160. 28 vezes θ vai ser igual a 28 θ. 28 vezes menos 30 vai ser igual a menos 840, ok? 1,12 vezes θ é mais 1,12 θ, né? E 1,12 menos 160 vai dar menos 179,2. Tudo isso igual a zero, ok? Bom, agora eu vou agrupar, só para facilitar, 28 θ mais 1,12 θ menos 840 menos 179,2, tudo isso igual a zero. Somo esses caras aqui, somo esses caras aqui. Então, isso daqui vai me dar 29,12 θ. Esses caras aqui, menos 840 com menos 179,2, vai me dar menos 1019,2. Tudo isso igual a zero, ok? Bom, jogo o 1019 para lá, ele vai mudar de sinal. 29,12 θ é igual a 1019,2, mudou de sinal. 29,12 passa para lá, dividindo, então vai ficar θ é igual a 1019,2 sobre 29,12. Se você calcular, você vai achar um θ igual a 35 graus Celsius. Então, essa é a temperatura final de equilíbrio, o que foi pedido para a gente, ok? Repara, muito importante, a temperatura inicial da prata era 160 e a temperatura inicial da água era 30. E nós achamos uma temperatura de equilíbrio intermediária. A prata perdeu calor
caiu de 160 para 35. E a água ganhou calor, foi de 30 para 35. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Questão número 2. Qual será a temperatura de equilíbrio térmico se misturarmos 10 litros de água a 30 graus Celsius com 2 litros de água a 100 graus Celsius, dado o calor específico da água igual a 1 caloria barra grama grau Celsius? Vamos à resolução. Então, para facilitar, anotei os dados da água fria. Eu tenho 10 litros de água fria a uma temperatura inicial de 30 graus. E tenho os dados da água quente. 2 litros de água quente a uma temperatura inicial de 100 graus. Pergunta: qual será a temperatura de equilíbrio térmico? Bom, muito bem. Primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte: como a gente está trabalhando com água e os dados foram dados em litros, o volume da água, não pode. A gente tem que converter isso, né? A gente tem que lembrar, então, que existe uma equivalência que vale apenas para a água. 1 litro equivale a 1 quilo de água, e 1 quilo é igual a 1000 gramas. Então, antes de qualquer coisa, vamos converter aqui, gente. 10 litros será igual a 10 quilogramas, que, na verdade, são 10.000 gramas, ok? 2 litros, então, seguindo o mesmo raciocínio, serão igual a 2.000 gramas. Agora, a gente vai para a resolução. Bom, problemas de troca de calor, QA mais QB igual a zero, porque eu tenho dois corpos trocando calor, né? No lugar de QA, eu vou colocar MA, CA, delta teta A. No lugar de QB, eu vou colocar MB, CB, delta teta B, tudo isso igual a zero. No lugar de delta teta, lembrando que delta teta é a temperatura final menos a inicial, então vou substituir aqui. Então vai ficar MA, CA, teta final menos teta inicial A, mais MB, CB. No lugar de delta teta B, fica teta menos teta inicial B. Tudo isso igual a zero. Agora eu vou colocar os valores. Então vamos lá, vamos pegar os valores aqui do lado esquerdo. A massa de A é água fria. Então a massa será 10.000 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a temperatura final, que é o que eu quero, menos a temperatura inicial da água fria, que é 30 graus, mais a massa de B, que vai ser 2.000 gramas, aqui, ó, tá? 2.000, vezes o calor específico de B, é água também, então é 1, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial de B, que é 100. Tudo isso, amigos, igual a zero. Agora, eu vou aplicar a distributiva. 10.000 vezes 1 vai dar 10.000. Tem muito zero aqui, então você tem que tomar cuidado, senão você erra facilmente. Aqui eu vou repetir. Teta menos 30, mais 2.000 vezes 1 vai dar 2.000. O restante eu vou repetir. Menos 100. Tudo isso igual a zero. Agora, a distributiva. 10.000 vezes teta vai dar 10.000 teta. Menos 10.000 vezes 3, 1 vezes 30, 1 vezes 3, 3, seguidos de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, isso daqui vai dar 300.000. 2.000 vezes teta vai dar 2.000 teta. Menos 2.000 vezes 100 vai dar 2 vezes 1, 2, seguido de... Desculpa. Seguido de 5 zeros. Vamos lá, gente. Desculpa, perdi a voz aqui. Vou tentar retomar aqui com vocês, tá? Então, 10.000 vezes teta, 10.000 teta. 10.000 vezes menos 30 deu menos 300.000. 2.000 vezes teta deu 2.000 teta. 2.000 vezes 100 vai dar menos 200.000. Ok? Bom, 10.000 teta mais 2.000 teta vai te dar 12.000 teta. Menos 300.000 com menos 200.000 vai te dar menos 500.000. Tudo isso igual a zero.
Bom, agora a equação do primeiro grau, 12.000 θ é igual a 500.000. Ok? 12.000 passa para lá dividindo, então isso daqui vai ser 500.000 dividido por 12.000. Corto 3 zeros em cima, corto 3 zeros embaixo. Então, se você fizer as contas, você vai achar um θ aqui igual a aproximadamente 41,6 graus Celsius. Não precisava esse monte de zero, você poderia ter trabalhado com potência de 10 desde lá de cima, tá? Ou você poderia ter cortado esses zeros aqui em cima, mas eu quis fazer com zeros para vocês poderem entender o que aconteceu. O vídeo ficou um pouquinho longo, desculpa aí, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês. Então, até a próxima videoaula. Um grande abraço, se cuidem.